Gente, assistiu o jogo do Flamengo. Eles ganharam com uma tranquilidade do Juventude. Isso me assustou, me lembrou muito. Seu meio de campo sólido, uma defesa muito segura também, Lugó. Então, assim, para mim o Flamengo tá passos à frente do Palmeiras, Lugó, com tranquilidade. O Felipe Luiz tem um leque de opções, né? Então, aquele negócio, ele troca um, troca outro, aí você fala assim, que nem o Emen tá falando, André, Jorginho e Saúl são construtores, realmente são jogadores construtores, volantes, que não são volantes, são quase uns meias que jogam como volante. Só que eles marcam, né? São jogadores que são acostumados a marcar. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos da nação. Olha, o Flamengo voltou a assustar os palmeirenses. Aliás, um abraço para o amigo Lugó, pra Karina, pro André, o Vidente. Mais uma vez mitaram, tem só 2 times no futebol brasileiro, é Flamengo e Palmeiras, é a tal da espanholização. O debate tá muito interessante, fica comigo aí até o final também, claro, vou aqui me posicionar, tá bom? Lembrando que os créditos lá pro canal Turma do Amendoim, o link está na própria descrição do vídeo, vão lá conferir o trabalho deles, que eles fazem um trabalho fantástico, tá bom, nação? Curta o vídeo, inscreva no canal, compartilhe pra geral e, claro, venha se tornar um mito aqui comigo também, ok? Bora pro conteúdo, vamos lá, hein? Vambora. Pra mim, hoje, são 2 clubes praticamente que existem no futebol brasileiro. E aí eu coloco aqui, tô colocando aqui o Veiga e o Arrascaeta, nem dá para comparar mais, não dá nem para colocar na mesma prateleira. Eu até queria que o Veiga estivesse ali brigando com o Arrascaeta, mas aí falando um pouco do Flamengo hoje, gente, assistiu o jogo do Flamengo. Eles ganharam com uma tranquilidade do Juventude. Isso me assustou. Me lembrou muito aquele Palmeiras, o André já comentou isso em outras lives, o Palmeiras de 2022, né, André? Que ia ganhando 1-0, meio a 0, jogava mal, ganhava, jogava bem, goleava. Então, para mim, fica muito complicado o Palmeiras conseguir tirar esse título do Flamengo. O Palmeiras segue na briga, estamos a 4 pontos do Flamengo, 1 jogo a menos, porém, o que me preocupa é o pouco esforço do Flamengo para conquistar os 3 pontos. O que me preocupa é isso. Porque o Flamengo hoje não foi um bom jogo. Eu assisti os jogos. O Murilo o Flamengo fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. Mas mesmo não fazendo, ganhou. Você vê, uma jogada do Saúl, um baita de um passe. Jogou com a mão a bola pro Arrascaeta, que quando sobe, gente, o gol que o Arrascaeta fez, ele cabeceou na gaveta. Ele olha, o gol fica pequeno, o gol fica enorme para ele. O Arrascaeta, quando pega a bola, ele subiu de cabeça, eu falei, vai perder. Gente, o goleiro ficou estático. O goleiro do Juventude não saiu do lugar. Ficou olhando, Saúl cruzou, ele entrou, ele subiu assim, e ele não é alto, ele subiu de cabeça na gaveta. Então o Flamengo, aí depois bateu uma falta no travessão. Quer dizer, o Flamengo com 2 lancezinhos do Arrascaeta, 2 lances, o jogo estava decidido. E o que me preocupa é isso. Joga pouco e ganha, Karina. Me preocupa. E o Palmeiras, por mais que esteja fazendo uma campanha boa no Brasileiro, fica difícil acompanhar o Flamengo. E aí, não tem como. Hoje, no futebol brasileiro, existem 2 times. O Flamengo, vou colocar o Flamengo acima, não tem como a gente negar que não está acima do Palmeiras, principalmente pela dormir. O Palmeiras foi dorminhoco. O Palmeiras demorou para reestruturar o time. O Abel Ferreira e principalmente pelo técnico. E eu já vou falar do técnico aqui. O Abel Ferreira está estragando o Palmeiras. Essa que é real. O Saúl voltou, gente, com o filho, nasceu o filho e ele voltou para jogar. Esse tipo de coisa é que ganha campeonato. Não é travesseiro com pena de ganso, não é olhar o chip, é o comprometimento do jogador enquanto esses caras param de mimimi. E aí outro ponto que eu achava importante era o Felipe Luiz, que poder deixar o Flamengo. Estava torcendo para ele ir embora, André. Recebeu uma proposta do Fenerbahçe e cita um compromisso que não é o momento de sair do Flamengo. Eu tava louco pro Felipe Luiz, André, vazar do Flamengo e ele vai continuar. Karina, comenta aí, o Flamengo com a Arrascaeta, com o Saúl, com o Samuel Lino, agora ainda teve o Bruno Henrique, que é com efeito suspensivo, e o Felipe Luiz, que eu tava rezando pra ir embora, vai permanecer. André, Karina, comenta aí. Eu já tô assim, Lugó, o Flamengo tem um grande elenco, né? São muitos nomes, assim, é muito superior ao Palmeiras, Lugó. Não tem como considerar isso, porque, assim, é muito diferença. É uma diferença grande, será que não falta técnico? Será que é tão superior assim, Karina? Eu acho que no meio de campo Lugó. Eu acho que eles têm nomes melhores que o Palmeiras. Eu acho que no meio de campo... quantidade, exatamente. São muitos jogadores em na mesma posição.
Então, assim, são muitas peças. O Felipe Luiz, ele pode brincar, Lugol, tranquilamente. Se ele errar, ele acerta, como a gente brinca por aqui. Então, assim, é muita qualidade, é muita variedade, jogadores muito diferenciados mesmo. Eu acho que o Palmeiras, Lugol, agora que está se formando, o ataque, a gente encontrou o ataque, a solução de jogar Vitor Roque e Flávio Lopes agora, em setembro, exatamente, André. Então, assim, o Palmeiras está começando a constituir um time com cara, né, de titulares. Quem é o time titular de fato agora em setembro? O Flamengo já está jogando com consistência, meio de campo sólido, uma defesa muito segura também, Lugol. Então, assim, para mim, o Flamengo está passos à frente do Palmeiras, Lugol, com tranquilidade, e é por isso que, para mim, é o grande favorito para o título brasileiro. Eu que critiquei muito o Palmeiras e sempre coloquei o Flamengo muito, mas muito acima do Palmeiras. Dessa vez agora nesses últimos jogos, parece que o Palmeiras se encontrou com a dupla de atacantes aí, com o Vitor Roque e o Flávio Lopes na frente, tá? Nesse 4-4-2. Falta pra eles criação, porém com o Andrés Pereira, se o Abel colocar ele como meia, o Palmeiras tende a crescer mais ainda. E olha, vai conseguir bater de frente com o Mengão, hein? André, os dois times do Brasil são Palmeiras e Flamengo. Agora, por que o Palmeiras não... É o confronto direto que tem feito a diferença. Ano passado nós perdemos o título pro Botafogo justamente pelo confronto direto no Allianz Parque. Foi esse jogo que decidiu. E esse brasileiro, se tudo caminhar dessa forma, ganha um, ganha o outro, a decisão será no confronto direto, onde o Palmeiras entrou com a fralda cheia no Allianz Parque e vai precisar ganhar no Maracanã desse Flamengo para querer brigar pelo título. O Felipe Luiz tem um leque de opções, né? Então, aquele negócio, ele troca um, troca outro, aí você fala assim, que nem o Emen está falando, André, Jorginho e Saúl são construtores. Realmente, são jogadores construtores, volantes, que não são volantes, são quase uns meias que jogam como volante. Só que eles marcam, né? São jogadores que estão acostumados a marcar. Quando eu falo do Palmeiras, do Aníbal e do Evangelista, esse é o grande problema. Não são grandes marcadores. Então, assim, talvez o Emiliano e o Aníbal casassem melhor nesse meio campo para dar liberdade para o Andrés Pereira poder construir jogada e o Felipe Anderson, para deixar 4 atacantes mais livres para jogar, com menos compromisso de marcar. Porque assim, o Samuel Lino não é marcador também. Ele é um ponta ofensivo para cacete, ele não se preocupa muito em voltar a marcar essas coisas. Não é. E nem o menino na direita, que era do São Paulo, também não é. Ele até volta para ajudar, tal, mas ele também não é um cara que se preocupa tanto com a marcação. O Pedro, muito menos. O Pedro faz aquela sombra na saída de bola, e o Bruno Henrique, sim, o Bruno Henrique é um cara que incomoda na frente. O Bruno Henrique incomoda a defesa, mais até que do Pedro, né, pela mobilidade que ele tem. Então, assim, é muita opção que o Flamengo tem. Agora, se você falar assim para mim, vai sair do meio do banco de reservas do Palmeiras, Sousa e Facundo Torres, esses caras vão virar jogo? Não vão, né, Lugol? Não vai. Esse é o grande problema. Vai. Porque você vai ter Facundo Torres e Sousa para virar jogo. Porque o Facundo Torres vai ser reserva nesse time. Não é possível que ele não seja reserva nesse time. E ele vai vir do banco para. Ele vai virar jogo? Não viram jogo, Lugol. Não viram jogo. Facundo Torres e Sousa não viram jogo. Em termos de elenco, o Flamengo ainda é muito superior ao Palmeiras. Agora, o Palmeiras evoluiu muito nesses últimos jogos. Se o Abel Ferreira colocar o Andrés Pereira como meia, deve evoluir ainda mais, tá bom? Porém, é bom deixar claro isso aqui. Eu ainda acho o Flamengo superior ao Palmeiras, tá? Porque a dupla de volante do Flamengo, mano, é outro nível. Coloca o time em outro patamar, sério, de criação, tá bom? Então, eu acho o Flamengo superior. Porém, dessa vez, o Palmeiras eu acho que vai conseguir dar jogo contra o Flamengo, hein?